Olá pessoal, Dr. João na área. Hoje vamos mergulhar no mundo dos medicamentos, especificamente como eles impactam o seu trabalho como dentistas. É mais conectado do que você imagina. Como dentistas, vocês não estão apenas tratando dentes, estão cuidando da saúde integral do paciente. E isso significa entender os medicamentos que seus pacientes estão tomando. Por que isso é tão importante? Bem, alguns medicamentos podem ter efeitos colaterais que se manifestam na boca. Pense em boca seca, problemas gengivais e até alterações no paladar. Além disso, certos procedimentos odontológicos podem exigir precauções especiais, dependendo da lista de medicamentos do paciente. É essencial que seus pacientes se sintam confortáveis em compartilhar seu histórico médico completo com você. Isso inclui todos os medicamentos, vitaminas e suplementos. Lembre-se, conhecimento é poder. Ao entender os medicamentos do seu paciente, você pode fornecer o atendimento odontológico mais seguro e eficaz. Vamos analisar alguns grupos de medicamentos comuns que você verá em sua prática. Abordaremos como eles funcionam e o que você precisa ter em mente como dentista. Antes de falarmos sobre medicamentos para pressão arterial, vamos revisar rapidamente o que é pressão arterial e o que os números significam. A pressão arterial é a força do sangue empurrando as paredes das suas artérias. É escrita como dois números, como 120 por 80 milímetros de mercúrio. O número superior é a pressão sistólica. Esta é a pressão quando seu coração bate e bombeia sangue para fora. O número inferior é a pressão diastólica. Esta é a pressão quando seu coração está em repouso entre os batimentos cardíacos. Pressão alta, também chamada de hipertensão, significa que a força do sangue contra as paredes das suas artérias é muito alta. Com o tempo, isso pode danificar seu coração, vasos sanguíneos e outros órgãos. É importante saber que a pressão alta geralmente não apresenta sintomas. É por isso que é chamada de assassina silenciosa. Muitas pessoas nem sabem que tem. Vamos falar sobre antihipertensivos, medicamentos que reduzem a pressão arterial. Existem várias classes, cada uma atuando de maneira única. Inibidores da ECA e bloqueadores dos receptores de angiotensina relaxam os vasos sanguíneos. Bloqueadores dos canais de cálcio impedem que o cálcio entre nas células, ajudando a relaxar e dilatar. Diuréticos. Tiazídicos ajudam a remover o excesso de água e sal, reduzindo a pressão arterial. Como dentista, esteja ciente dos efeitos colaterais dos antihipertensivos. Alguns pacientes podem apresentar boca seca, aumentando o risco de cáries. Outros podem ter crescimento gengival excessivo. Pergunte sobre medicamentos e monitore efeitos colaterais. Se notar algo incomum, encaminhe-os ao médico. A inflamação é a resposta natural do seu corpo a lesões ou infecções. É uma parte vital do processo de cura. Mas, às vezes, a inflamação pode se tornar excessiva ou crônica, levando a dor, inchaço e danos aos tecidos. É aí que entram os anti-inflamatórios. Esses medicamentos atuam bloqueando a produção de substâncias químicas chamadas prostaglandinas, que desencadeiam a inflamação. Existem dois tipos principais de anti-inflamatórios, ANIS e corticosteroides. Ambos os tipos de anti-inflamatórios são úteis na odontologia, mas têm indicações e efeitos colaterais diferentes. Compreender essas diferenças é crucial para fornecer alívio da dor seguro e eficaz e controlar a inflamação em seus pacientes. Seção 5. AINES, seu alívio da dor ideal. Os AINES, ou anti-inflamatórios, não esteroides, estão entre os medicamentos mais prescritos em todo o mundo. Eles são eficazes para dor leve a moderada e inflamação. Você provavelmente os conhece por nomes como ibuprofeno, também conhecido como Advil ou Motrin, e naproxeno, que você pode reconhecer como Aleve.
Na odontologia, os AINES são frequentemente usados para controlar a dor após procedimentos odontológicos, como extrações ou obturações. Eles também podem ajudar a reduzir o inchaço e o desconforto associados à doença gengival. Embora geralmente sejam seguros quando usados conforme as instruções, os AINES podem causar efeitos colaterais como dores de estômago, azia e até úlceras. O uso a longo prazo pode aumentar o risco de problemas renais e eventos cardiovasculares. Seção 6. Corticosteroides, poderosos combatentes da inflamação. Os corticosteroides são versões sintéticas de hormônios produzidos naturalmente pelas glândulas suprarrenais. Eles são muito mais fortes do que os AINES na redução da inflamação, tornando-os úteis para condições como reações alérgicas graves, doenças autoimunes e certos tipos de artrite. Na odontologia, os corticosteroides são algumas vezes usados para tratar a dor e a inflamação graves, associadas a condições como a desordem da articulação temporomandibular, ou ATM, e o líquen plano oral. Eles também podem ser injetados diretamente no tecido gengival inflamado para reduzir o inchaço e promover a cicatrização. No entanto, os corticosteroides podem ter efeitos colaterais graves, especialmente com o uso prolongado. Isso inclui ganho de peso, pressão alta, enfraquecimento ósseo e aumento do risco de infecção. É por isso que eles geralmente são reservados para uso de curto prazo e somente quando outros tratamentos não funcionaram. Seção 7. Antibióticos. Quando as bactérias atacam. Os antibióticos são medicamentos poderosos que combatem infecções bacterianas. Eles funcionam matando as bactérias ou impedindo que se multipliquem. Os antibióticos são essenciais para o tratamento de infecções graves que não podem ser combatidas apenas pelo sistema imunológico do corpo. Na odontologia, os antibióticos às vezes são necessários para tratar infecções como abscessos, doença periodontal e infecções após certos procedimentos odontológicos. No entanto, é crucial usar antibióticos de forma responsável e somente quando absolutamente necessário. O uso excessivo e o uso indevido de antibióticos podem levar à resistência aos antibióticos, uma ameaça crescente à saúde global. Quando as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos, os medicamentos se tornam menos eficazes no tratamento de infecções. Isso pode levar a doenças mais longas, mais consultas médicas e até a morte. Seção 8. Escolhendo o antibiótico certo. Penicilinas, macrolídeos e quinolonas. Existem muitas classes diferentes de antibióticos, cada uma com seu próprio espectro de atividade. Alguns dos antibióticos mais comuns usados na odontologia incluem penicilinas, tratamento de primeira linha para muitas infecções dentárias. Eles interferem na construção das paredes celulares das bactérias. Macrolídeos, alternativa para pacientes alérgicos à penicilina. Eles inibem a síntese de proteínas bacterianas. Quinolonas, antibióticos de amplo espectro para infecções graves. Eles interferem na replicação do DNA bacteriano. Escolher o antibiótico certo depende do tipo de infecção e histórico médico do paciente. Teste de cultura e sensibilidade ajuda a determinar o antibiótico mais eficaz. Eduque seus pacientes sobre a importância de tomar antibióticos como prescrito. Seção 9. Trabalho em equipe para sorrisos saudáveis. A colaboração é essencial. Como você pode ver, gerenciar medicamentos na prática odontológica é um esforço de equipe. Requer comunicação aberta e colaboração entre você, seus pacientes e seus médicos. Ao se manter informado sobre medicamentos comuns, seus potenciais efeitos colaterais e a importância da prescrição racional, você pode fornecer o melhor atendimento possível aos seus pacientes. Lembre-se, seu papel vai além de apenas tratar dentes.
Você tem a oportunidade de fazer a diferença na saúde e bem-estar geral de seus pacientes. Isso é tudo por hoje. Continue com o ótimo trabalho e fique ligado para mais segmentos informativos sobre como manter seus pacientes saudáveis da cabeça aos pés.